Bom dia, pessoal. Aqui é Anselmo Heidrich, tá? Vou fazer uma análisezinha aqui do discurso do Bolsonaro ontem na ONU, né? São 5 pontos principais, né? Socialismo, economia, Amazônia, criminalidade e a questão da ideologia. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, ó, cara. Falando sério, sempre que se começa a usar um termo acadêmico que deveria ser um pouco mais estudado, como socialismo, né, gera problema. Ele está falando para uma plateia de estrangeiros, na sua grande maioria, né? E o entendimento do que é socialismo no exterior não é a mesma coisa que tem sido no Brasil, especialmente pela nova direita, né? Porque socialismo, para vários países europeus, não significa exatamente uma transição para o comunismo tal qual apregoava Karl Marx, mas sim uma forma de governo que garante mais direitos sociais, que nós podemos até divergir deles, né? Mas é quase que sinônimo de social-democracia. Isso não impede o país de ser capitalista. Claro que não é um capitalismo mais liberal, como existe na Inglaterra, se bem que a Inglaterra também já teve períodos onde teve um Estado-providência, um welfare state mais desenvolvido, né? Ou seja, social-democrata, né? E mesmo os países tidos como mais social-democratas, eles têm uma forte economia capitalista e em aspectos de empreendedorismo muito mais liberais que o Brasil. Então é uma coisa meio complicada, né? Ele deveria usar o termo comunismo, que apesar dos comunistas terem mudado táticas e estratégias ao longo da história, pelo menos é uma coisa mais direta por que ele quer dizer, né? Então o socialismo é uma coisa meio não é démodé, mas ela não explica direito, entendeu? E ele opôs o socialismo à religião. Cara, ele fez um discurso que é voltado para a sua militância, entendeu? Então ele está focando, ou alguém orientou ele, para as próximas eleições em 2022. Ele está reafirmando os valores pelos quais ele se elegeu, né? No caso, o socialismo, quando tu usa esse termo, tu está fazendo uma crítica a um modelo econômico. Ele está usando ele como uma oposição a valores religiosos, tentar acabar com a nossa religião, né? E, cara, não quer dizer isso, entendeu? Existem países, como eu falei, social-democratas que não anulam a religião. E mesmo o comunismo, como uma espécie de religião de Estado, né, como um dogma que impunha o ateísmo, ele não funcionou nesse sentido, né? Basta tu ver a religiosidade que existe em países como a China e tal. Então, cara, assim, ó, misturou alhos com bugalhos, mas serve para militância. Outra coisa que me dá muita raiva, né, que eu canso e me dá nojo até de ouvir, é essa história de Fórum de São Paulo. Isso aí, evidentemente, é um espantalho teórico, né? O Fórum de São Paulo, uma grande conspiração comunista liderada, capitaneada pelo falecido, defunto aí, Fidel Castro. Onde é que está o Fórum de São Paulo? Dos países que foram signatários do Fórum de São Paulo, como a Venezuela, foi o único onde o Fórum de São Paulo deu certo, ou seja, causou o caos, a destruição e a morte. Agora, a Argentina elegeu o Macri, que é difícil mudar tudo o que aconteceu. Pode ser que a Cristina Kirchner volte, mas não é por causa do Fórum de São Paulo, é por causa das dificuldades econômicas. O Uruguai, que teve o Mujica aí como presidente de esquerda, depois sucedido por presidente mais à direita, por que deu certo o Uruguai? Porque eles não mudaram o ministro da Economia, que é basicamente um liberal. Entendeu? Existe uma mudançazinha aqui e ali em perfumarias, como por exemplo a liberação da maconha, mas o essencial é que a economia não muda. Então assim, cadê o Fórum de São Paulo aí? O Equador do Rafael Correia, liberando a mineração para multinacionais como países africanos fazem. Cadê o socialismo, o comunismo aí? O Peru, que era governado pela esquerda, agora está com governo de direita. Cadê o socialismo? Cadê o Fórum de São Paulo aí? Então para com essa bobagem, entendeu? Fórum de São Paulo é um grande DCE para as esquerdas gerontocratas aí, um monte de velho lá se reunindo e achando que vai mudar o mundo, entendeu? E ainda bem que não conseguiram. Infelizmente conseguiram aonde? Na Venezuela, para pior, para o caos, mas aquilo lá já era uma coisa que já existia em função de tentativas de golpe de Estado, em função de caudilhos como Hugo Chávez tentaram chegar ao poder. Não foi por causa de um complô de comunistas em Cuba, entendeu? Esquece essa bobagem, para com essa doença. O que o Bolsonaro fez bonito, sem dúvida nenhuma, foi o discurso sobre a economia, né? A integração no Mercosul, na União Europeia, a entrada na Organização Econômica para os países mais desenvolvidos, a OCDE, né?
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento da Economia, né? Obviamente que isso aí, ele está certo, né? Não tem o que criticar nisso. Apenas que muitas vezes o discurso não corresponde exatamente à realidade, né? Mas como o discurso está muito bonito, né? Liberação de vistos para cidadãos do Canadá e Estados Unidos, que atrasem investimento, sem dúvida que aí eu tenho que assinar embaixo. Questão polêmica da Amazônia, né? Cara, assim, ele começa falando certo que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Correto, presidente, senhor presidente da República, não é o pulmão do mundo, né? Porque a quantidade de oxigênio que ele emite, ela também consome durante a noite, né? Ela emite na fotossíntese durante o dia e à noite na respiração ela consome. Mas ela é um importante regulador climático, né? Ou seja, o grau de umidade que ela traz à região, o fato da América do Sul ser um dos continentes mais úmidos, um dos subcontinentes, uma grande região do mundo que porta mais umidade, tem tudo a ver com isso, né? Então não dá para ignorar esse fator, entendeu? Obviamente que desmatamento em massa na Amazônia, expansão desmedida da pecuária, sem critério, sem fiscalização, e acusando indevidamente o ONG para livrar a cara, isso aí vai trazer prejuízo a outras regiões e à agricultura que o senhor tanto preza. Então mais atenção com isso daí, tá? Obviamente que os fogos não são novidade desse governo, inclusive a própria NASA atestou que a média de incêndios do ano de 2019, ou seja, no período do governo Bolsonaro, é inferior à média dos últimos 15 anos. Mas atente que também a NASA divulgou estatísticas que mostram que houve uma redução no período subsequente ao seu governo, ou seja, nos governos dos atuais opositores, né? Isso aí não significa nenhum elogio ao governo Lula e Dilma, que já foi tarde, espero que nunca mais voltem, para deixar claro aqui o que eu penso sobre eles, né? Agora, a questão das queimadas requer fiscalização. O senhor agiu depois com o Exército e os Bombeiros, mas depois da pressão internacional. Deveria ter agido logo de cara para calar a boca deles. Portanto, a sua crítica ao espírito colonialista de países como a França está certo. Está certo. Só que, na hora, tem que pensar um pouco mais antes de responder. Não precisa responder de imediato. Pode dar um dia, consultar dados. Tem tanto ministro aí, cara encostado aí nos ministérios fazendo o quê, né? Vai coletar estatística, entendeu? Então, concordo que há um espírito colonialista. A Amazônia não deve ser tratada como patrimônio da humanidade, embora a ideia de um patrimônio humanitário, do ponto de vista do conceito não literal, de um conceito mais amplo, é importante, né? O problema é que legalmente isso aí significa ingerência sobre a nossa soberania. Defender a nossa soberania e ser contra o sensacionalismo da mídia está correto, né? Só atente que uma leve pesquisa, eu mesmo tenho revistas aqui, mostrando, por exemplo, que o aquecimento global era um grande problema mundial, e alguns anos depois, cadê o aquecimento global? O caos não se sucedeu, em revistas de edições diferentes de uma mesma revista. Então, quer dizer, a mídia, às vezes, faz uma crítica baseada numa moda, e às vezes muda de lado, porque as pessoas erram, as pessoas aprendem, e às vezes existem modas intelectuais. Então caberia coletar essas informações e mostrar elas ao vivo e dizer no que eu devo me basear, em qual moda do momento. Com isso o senhor já calaria a boca de muita gente, entendeu? Ao invés de acusar indevidamente organizações não governamentais, e deveria pedir desculpas por isso, entendeu? Tá aí para se retratar também e mostrar dignidade, humildade e ser mais aclamado por isso, né? Bom, as áreas indígenas, eu não me recordo exatamente se eram 10 ou 12% do território nacional, é uma área imensa, equivalente à da Austrália com relação aos aborígenes, e a Austrália lá tem um programa de exploração mineral dentro das reservas indígenas, tudo legalizado. Eu acho que isso seria uma proposta de desenvolvimento sustentável que daria para esse governo fazer, entendeu? Falar apenas de desenvolvimento sustentável, dizer que preserva uma área maior do que a Europa Ocidental inteira, não é suficiente. A visão preservacionista pura de uma mata intocada, uma área intocada, é uma visão que desconsidera os seres humanos ali. Então tem que ter um tipo de modelo de geração de emprego que substitua o mais predatório, que não permite a recomposição da biomassa, que é o caso do corte de madeira nobre e exportação ilegal. Porque existe exportação legalizada com fiscalização. Isso tem que ser chamado a atenção. Isso tem que ser mostrado, revelado, mostrar que existe sim a exploração correta, né? E mostrar que a mineração bem feita também é necessária.
e criticar os hipócritas que não veem que eles usam vários apetrechos tecnológicos que necessitam de matéria-prima mineral, né? Bom, o que mais que nós temos aqui? Sensacionalismo, já comentei, beleza. Então vamos passar para o próximo tópico, né? A criminalidade, perfeito. Eu acho que isso é o ponto que o Jair Bolsonaro melhor desempenha, né? A questão da redução da criminalidade, inclusive o Estado de São Paulo fez uma checagem mostrando que a redução foi maior até do que ele falou em termos de 20%, na verdade parece que foi 24%. Eu só acho o seguinte, que casos como o da menina baleada no Rio de Janeiro, eles têm que ser criticados e feito uma autocrítica, né? Embora não se atribua diretamente ao governo federal, e sim ao governo estadual, do Wilson Witzel, né? Mas tem que ser... Não pode deixar a esquerda tomar o protagonismo nessa história. Tem que fazer autocrítica antes, né? E por quê? Cara, existe um protocolo, né? Tem que ter protocolo para usar a arma. E isso aí tem que ser claro para a população. Não pode ficar numa zona de limbo onde só as forças policiais dominam esse conhecimento, né? Como é que tu vai atirar com fuzil numa moto que passa tendo uma Kombi passando ali? Obviamente que essa Kombi tem gente, até que se prove o contrário, inocente. Então isso tem que, mesmo que seja estatisticamente irrelevante frente ao todo, e entendo bem as minhas palavras, não estou dizendo que é irrelevante do ponto de vista de uma vida, mas em relação a um número, é um número pequeno, mas ele tem que ser autocriticado, tem que ser mostrado, tem que ter punição. Né? Qual que é o protocolo desses policiais? Eles seguem o quê? Eles atiram a esmo? É estado de sítio, onde qualquer um que passa na rua e não seja da tua tropa é um inimigo em potencial? Não é, né? Não foi declarado estado de sítio. O Rio de Janeiro não está mais sob intervenção federal. Então o que acontece? Tu tem que punir os responsáveis por usar mal o seu armamento, entendeu? Mesmo que isso estatisticamente não altere a tendência de queda. Mas isso é uma posição moral importante que evitaria outras tragédias como essa. Então isso aí tem que ser muito claro. Embora o argumento sobre a queda da criminalidade seja bom, ele não se basta, entendeu? Tem que pegar esses casos que são fora da curva, comentar e criticá-los no que ocorrer de problema, no que ocorrer de erro de procedimento. Não pode deixar passar isso em branco. E a questão da ideologia? Bom, essa é a questão que os bolsonaristas, olavistas, todo mundo se perde, né? Em primeiro lugar, assim, Deus pode ser expulso de uma ideologia, mas a própria religião pertence a um tipo de ideologia, né? Ou vai dizer que não, a religião é pura, é neutra. Não existe isso, né? Não existe neutralidade. O que não quer dizer que tu deva assumir que tu vai mentir a esmo. Então, no caso, Deus faz parte de um conceito religioso, também é ideologia. É uma opção. Então, quando tu diz que uma ideologia está se impondo e que o problema é a ideologia, que tirou Deus, atacou a família, não, peraí. Então vamos deixar claro que ideologia é essa. Está falando o quê? Do materialismo histórico dialético, do marxismo, do pós-modernismo? Beleza, então está dizendo que isso aí está penetrando nas escolas, e isso aí tem a ver com politicamente correto, que também é outra coisa em paralelo, né? O negócio é o seguinte, quando a gente fala em ideologia, o grande problema é que o sistema público de ensino, já que estamos falando de escola, né, ele tem que ser claro no que vai ensinar. Então, obviamente que ensinar, impor ideologia de gênero está errada. No entanto, isso deveria ser diferente, claramente diferente, de respeitar as diferenças. E isso significa proteger as minorias de assédio. Ou qualquer pessoa de assédio, né? Isso não significa que eu, como professor, deva lá, depois de reprimir alguém que esteja assediando outra pessoa, dizer que a opção ou orientação sexual daquela pessoa que foi reprimida é a correta. Não, esse segundo passo não cabe a mim. Aliás, não cabe a ninguém, cabe a um indivíduo decidir sobre o que ele quer fazer. E essa opção individual, já que fala tanto de liberalismo, de liberdade, de proteger o indivíduo, a família, isso não é uma coisa que a escola deva decidir. Entendeu? Então, esse é um ponto aí confuso que deveria ser mais claro. Outra questão é, o senhor falou aí do Adélio, o bispo, ter sido vítima de ideologia e o senhor ter sido a vítima do ideologizado porque levou uma facada, né? Então, a questão é a seguinte, essa ideologia, no caso, como o próprio depois criminoso foi atestado como um doente mental, ela é mais influente do que a doença mental?
Se for doença mental, não é questão de opção deliberada do sujeito, né? Não é uma ideologia que acometeu ele, é uma doença mental. E como doente mental, ele é inimputável. Assim como índios e menores de idade. E aí, como é que fica? Ah, mas o esquerdismo é doença mental. Quem que diz isso? É um idiota. Que não sabe nada de medicina, psiquiatria e saúde mental. Entendeu? Então a questão tem que ser clara, né? Não usa casos, mesmo que tenham sido de muita dor, de muito pesar, que tenham acometido as pessoas, como por exemplo ser vítima de uma facada, para atacar a ideologia. Ideologias normalmente infecta pessoas, infecta mentes que são sãs do ponto de vista de saúde mental. Só que optaram por ideias erradas, entendeu? Foram influenciadas por ideias erradas. Isso é diferente de transtorno mental. Então, melhor corrigir isso daí. Falou? No geral, gostei da parte da criminalidade, gostei da parte da livre empresa, né, das privatizações. Acho que a questão ideológica é muito confusa, junto com a parte do socialismo, e da Amazônia falta ter mais clareza sobre que tipo de desenvolvimento a região e suas subdivisões merecem ter. Né? Falou? Um abraço, Anselmo Heidrich se despede, um bom dia para vocês. Tchau.